E aí pessoal, beleza? Mais um dia juntos aqui no canal. Vamos gravar ao ar livre hoje, porque é um pecado a gente perder um dia bonito como esse. No próximo take, a gente começa a nossa conversa. Até já! Então, estamos aí de volta em meio à natureza, mas vamos falar de um assunto mais pesado. É, como o autista foi tratado ao longo dos anos, em 3 casos específicos. Eu disse 3? 4 casos específicos. Um é na Escócia Antiga, uma família mais rica, tratava a sua criança como todos naquela época. O outro, na Holanda, é uma família bem mais pobre, mas que teve o seu final feliz, como um conto de fadas. Mas vai saber, né? Se é verdade essa. Essa daí não fui eu que pesquisei, não. Foi alguém que me contou. Já os 2 últimos casos, depois eu falo. No caso da Escócia, começa a história como outra qualquer. A criança está lá, brinca, na dela, no canto, e de repente vem a crise. Ela se debate, ela chora, parece uma criança que está, sei lá, fazendo pirraça. Mas as diferenças param por aí. Porque o autista, ele, depois de um tempo, ele começa a se machucar um pouco, se morder, enfim. E é nesse ponto que os pais, lá da Idade Média, ficavam com vergonha. E começavam a procurar os médicos para saber, poxa, mas meu filho está endiabrado? Era comum até perguntar sobre isso. Pô, mas tá com o diabo no corpo? Lembra que é outra época, né? Então, é um período onde igreja e tudo mais dominava, né? Renascentista, enfim. E essa família escocesa não fez diferente. Trancava seu filho dentro de um quarto escuro durante festas, e quando a festa estava rolando e o filho tinha crise, era comum eles virarem para o convidado e falar: pô, é só meu gato. Os Simpsons chegou a falar desse caso uma vez, e talvez não desse caso em específico, mas de um muito próximo. E no caso holandês? O caso holandês já foi mais moderno um pouco, mas não mudou tanto o diagnóstico de um médico. Porque quando chegou a hora de ir ao médico, então não sei o que, ainda não se sabia nada do autismo, eram as mesmas perguntas, eram os mesmos diagnósticos, e falava, pô, se isola. E aí os pais nessa ocasião se isolavam. A cada nova crise, mais uma mudança daquela família, cada vez mais para o interior. Até que, um dia, lá na beira da estrada, a mãe dessa família vendendo artesanatos, viu passar diante dela uma carruagem linda, linda, linda. E era de nada mais nada menos do que da rainha da Inglaterra, daquela época. E a rainha viu aquela criança toda meiga, toda fofinha, e falou: poxa, vocês vão vir trabalhar no meu castelo, porque eu quero que essa criança esteja sempre ali do meu lado, como se fosse minha neta e tal, ou neto, porque nesse caso, essa criança eu não sei o gênero não. Me contaram essa história, lembra? Então, aí a mãe falou: olha, mas essa criança tem um problema, sei lhe dizer qual, mas de vez em quando ela tem crises horríveis. Não tem problema,
a rainha disse. Eu vou pagar os melhores tratamentos para que ela fique curada. Então, nesse caso em específico, terminou tudo bem. Mas e os outros milhões de holandeses, né? Que tiveram seus filhos? Já mais pra cá, já pra nossa época, teve um caso muito triste. Vocês estão lembrados daqueles bebês que foram jogados em lixo e tal, não sei o quê? Tava um surto disso. Pais de primeira viagem que, quando descobriam algum defeito na sua criança, fosse síndrome de Down, fosse a síndrome de Asperger, o autismo mais brando, mais coisa, ou um defeito mesmo nos membros, jogavam seus filhos na lixeira, abandonavam em cantos. É triste, é um dado triste. E um caso bem mais recente, sou eu que vos falo. A minha mãe também ouviu, como as outras mães da história, você é péssima mãe, você que não educa, você é isso, você é aquilo. É tudo você, é tudo você, é tudo você. É a criança que é mimada. Aí, aos 11 anos, ou seja, bem tardiamente, é que foram descobrir um médico muito bom, tinha acabado de chegar do seminário e falou, não mãe, não é nada disso, sua criança tem síndrome de Asperger. Então ele tirou os remédios mais pesados e me deu os remedinhos para ansiedade, coisas que ajudaram até hoje eu ser quem sou. Venha dividir sua história aqui com a gente. Entre em contato pelo Twitter e pelo Facebook. Muito obrigado.